Imagine uma floresta tão vasta que poderia engolir a Europa inteira e ainda sobrar espaço, onde árvores de 60 metros de altura criam catedrais verdes que nunca viram a luz do sol tocar o chão, onde peixes elétricos geram 600 volts, suficientes para derrubar um cavalo, onde tribos isoladas desenvolveram 300 línguas diferentes e descobriram medicamentos que salvam vidas no mundo inteiro, e onde cada árvore abriga mais espécies de vida do que continentes inteiros. Este lugar existe e pulsa como o coração verde do nosso planeta. Bem-vindos à Amazônia, o maior laboratório de vida da Terra. Se você está pronto para mergulhar nos mistérios da maior floresta tropical do mundo, deixe seu like agora mesmo. Isso me motiva muito a continuar explorando esses paraísos naturais com vocês. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma aventura pela vida selvagem. A Amazônia não é apenas a maior floresta do mundo, ela é literalmente o pulmão do planeta. Com 6,7 milhões de quilômetros quadrados, ela é maior que o Brasil inteiro. Para vocês terem uma ideia da imensidão, a Amazônia é 15 vezes maior que a França. É como se pegássemos todos os Estados Unidos e ainda sobrassem 2 milhões de quilômetros quadrados. Mas o que torna esta floresta verdadeiramente especial não é apenas seu tamanho colossal. É que ela funciona como uma máquina climática que regula o tempo de meio mundo. A Amazônia produz 20% de todo o oxigênio da Terra e recicla 8 trilhões de litros de água por dia através da evapotranspiração. Esta umidade viaja pelos ventos, criando chuvas que irrigam desde o sul do Brasil até a Argentina. É como se a floresta fosse um rio voador invisível que carrega mais água que o próprio rio Amazonas. Durante a estação seca, quando as árvores liberam vapor d'água, elas criam suas próprias nuvens. Um fenômeno que pode ser visto do espaço como uma nebulosa verde pulsante sobre a América do Sul. E quem reina absoluto neste reino vertical? A onça pintada amazônica, ainda maior e mais poderosa que suas primas pantaneiras. No coração da floresta, estes felinos desenvolveram habilidades que desafiam a lógica. Eles escalam árvores de 40 metros como se fossem gatos domésticos, saltam entre galhos a 30 metros de altura e caçam macacos no dossel florestal com agilidade que deixaria qualquer acrobata envergonhado. As onças amazônicas podem pesar até 150 quilos, 50% mais que suas parentes pantaneiras. Sua força é tão impressionante que conseguem arrastar uma anta de 300 quilos árvore acima para proteger sua presa de outros predadores. Elas desenvolveram uma técnica de caça única, a emboscada aquática. Ficam imóveis na margem dos rios, aguardando que peixes grandes como o pirarucu se aproximem da superfície. Então, mergulham com precisão cirúrgica. Mas a Amazônia não é apenas lar da maior população de onças do mundo. Ela abriga criaturas que parecem ter saído de um filme de ficção científica. O peixe elétrico, conhecido como poraquê, é uma usina de energia viva. Com mais de 2 metros de comprimento, ele pode gerar descargas de até 600 volts, 5 vezes mais potente que uma tomada doméstica. Essa eletricidade não serve apenas para defesa. É seu sistema de navegação e caça em águas turvas. Como um sonar biológico, o poraquê emite pulsos elétricos de baixa voltagem que mapeiam o ambiente ao redor. Quando detecta uma presa, dispara uma descarga fulminante que paralisa instantaneamente peixes de até 3 metros de distância. É como ter um taser aquático de precisão militar. Durante a época reprodutiva, machos de poraquê constroem ninhos feitos de bolhas de saliva. Estruturas que podem ter 3 metros de diâmetro e abrigar milhares de ovos. Mas se o poraquê impressiona pela eletricidade, o pirarucu domina pela força bruta. Com até 3 metros de comprimento e 200 quilos,
O pirarucu é o maior peixe de água doce das Américas. Seu couro é tão resistente que povos indígenas o usam como armadura natural. E aqui está o mais impressionante. O pirarucu respira ar atmosférico. A cada 20 minutos, ele sobe à superfície para encher seus pulmões primitivos, criando um som característico que pode ser ouvido a centenas de metros. Durante a época de reprodução, pirarucos machos protegem seus filhotes mantendo-os na boca. Milhares de alevinos se abrigam na cavidade bucal do pai, como em um berçário aquático móvel. E aí, qual predador amazônico vocês acham mais impressionante? A onça escaladora ou o peixe elétrico? Deixem sua opinião nos comentários. Adoro saber o que vocês pensam sobre esses incríveis habitantes da floresta. A Amazônia também é lar dos primatas mais inteligentes e sociais das Américas. Macacos-aranha navegam pelo dossel florestal com agilidade de trapezistas circenses, usando suas caudas como um quinto membro. Seus saltos de 15 metros entre galhos são calculados com precisão matemática. Eles avaliam peso, distância, flexibilidade dos galhos e força do vento em frações de segundo. Os búzios, com seus rugidos que podem ser ouvidos a 5 quilômetros de distância, começam cada manhã com um coral territorial que ecoa pela floresta como tambores primitivos. Estes primatas desenvolveram uma laringe ampliada que funciona como uma caixa de ressonância natural. Durante disputas territoriais, grupos rivais de búzios podem conversar através de rugidos específicos por horas, estabelecendo fronteiras sem necessidade de confronto físico. Mas os verdadeiros acrobatas do dossel são os macacos prego. Com inteligência comparável à de crianças de 4 anos, eles usam ferramentas de pedra para quebrar castanhas, galhos modificados para pescar cupins e até folhas como esponjas para absorver água de ocos de árvores. Algumas populações desenvolveram culturas distintas, técnicas de uso de ferramentas que são passadas de geração em geração como tradições familiares. Subindo pelos troncos gigantescos, encontramos as preguiças, criaturas que transformaram a lentidão em arte de sobrevivência. Movendo-se a apenas 200 metros por dia, as preguiças de 3 dedos são praticamente invisíveis para predadores. Seu pelo abriga jardins suspensos de algas que as camuflam perfeitamente, criando um ecossistema em miniatura que inclui mariposas, besouros e até rãs que vivem exclusivamente no pelo destes mamíferos. As preguiças descem das árvores apenas uma vez por semana para defecar, sempre no mesmo local. Este ritual aparentemente simples é crucial para o ecossistema. Suas fezes fertilizam as raízes das árvores hospedeiras, criando uma simbiose que dura décadas. Durante o acasalamento, preguiças emitem gritos agudos que podem ser ouvidos a quilômetros de distância. O único momento em que estes fantasmas silenciosos revelam sua presença. Mas, se as preguiças dominam a arte da paciência, os morcegos amazônicos dominam a noite com velocidade e precisão militares. A Amazônia abriga mais de 150 espécies de morcegos, 1/3 de todas as espécies conhecidas no mundo. Morcegos pescadores capturam peixes com ecolocalização tão precisa que podem detectar barbatanas de 2 centímetros aflorando na superfície da água em noites sem lua. Morcegos vampiros, contrariando sua reputação sinistra, são cirurgiões naturais. Suas mordidas são tão precisas e indolores que a vítima raramente percebe o ataque. Sua saliva contém anticoagulantes tão eficazes que a medicina moderna os estuda para desenvolver medicamentos para derrames. Durante uma única noite, uma colônia de morcegos pode consumir toneladas de insetos, protegendo a floresta de pragas que poderiam devastar a vegetação. Falando em insetos, a Amazônia é o reino dos pequenos gigantes.
borboletas morfo, com envergadura de 20 centímetros, criam explosões de azul metálico quando voam entre as árvores. Suas asas não são realmente azuis. Elas possuem estruturas microscópicas que fragmentam a luz, criando uma ilusão óptica deslumbrante. Durante a época reprodutiva, machos de morfo podem ser vistos duelando em spirals aéreas que se elevam até 50 metros de altura. Besouros rinoceronte amazônicos são verdadeiros tanques da natureza. Alguns podem levantar objetos 850 vezes seu próprio peso. Proporcionalmente, são os animais mais fortes do planeta. Durante brigas territoriais, estes gladiadores com armadura quitinosa se enfrentam como luchadores em miniatura, usando seus chifres elaborados para virar rivais de costas. As formigas cortadeiras são talvez as agricultoras mais sofisticadas da Terra. Colônias com mais de 8 milhões de indivíduos operam como cidades subterrâneas com sistemas de ventilação, câmaras especializadas para diferentes funções e jardins de fungos que alimentam toda a população. Estas formigas não comem as folhas que cortam. Elas as usam como substrato para cultivar fungos específicos em uma forma de agricultura que existe há 50 milhões de anos. Suas trilhas podem se estender por quilômetros, criando autoestradas florestais movimentadas 24 horas por dia. Durante a estação chuvosa, elas constroem pontes vivas usando seus próprios corpos para atravessar rios e continuar o fornecimento de folhas para suas cidades subterrâneas. É engenharia social que humanos só conseguiram desenvolver recentemente. E aí, pessoal, que tal uma pergunta rápida para vocês? Qual dessas criaturas amazônicas mais impressiona vocês? Os macacos acrobatas, as preguiças jardim ou as formigas agricultoras? Deixem nos comentários. Adoro saber o que fascina vocês nessas adaptações incríveis. Subindo para o dossel florestal, entramos no reino das aves mais espetaculares do planeta. Araras vermelhas voam em bandos que pintam o céu como fogos de artifício coloridos. Com envergadura de quase 2 metros, elas podem voar a 60 km por hora através da mata densa, navegando entre galhos com precisão que desafia a física. Seus gritos podem ser ouvidos a 3 quilômetros de distância, criando uma rede de comunicação que conecta toda a floresta. Os tucanos, com seus bicos gigantescos que podem representar 1/3 do comprimento corporal, são as ferramentas suíças da natureza. Apesar de parecer pesado, o bico é oco e serve como radiador para regular temperatura, pinça para alcançar frutos distantes, arma para defesa e até instrumento musical durante cortejos elaborados. Diferentes espécies de tucanos possuem bicos com cores e padrões únicos, como impressões digitais da evolução. Bentivis amazônicos desenvolveram mais de 20 cantos diferentes, cada um com significado específico. Alertas de perigo, chamados territoriais, cortejos românticos. Alguns pesquisadores identificaram dialetos regionais, onde populações separadas por rios desenvolveram variações nos seus repertórios vocais. Durante a madrugada amazônica, quando a floresta ainda está envolta em névoa, o coro destes pássaros cria uma sinfonia que pode incluir mais de 100 espécies cantando simultaneamente. Mas nem todas as aves amazônicas são barulhentas. O uirapuru, ave lendária entre os povos indígenas, é praticamente invisível e possui um canto tão melodioso que foi considerado mágico por séculos. Ver um uirapuru na natureza é um evento tão raro que ornitólogos podem passar décadas sem um único avistamento. Sua capacidade de imitar outros pássaros é tão perfeita que pode confundir até pesquisadores experientes. Arpia, a águia mais poderosa das Américas, é a rainha absoluta dos céus amazônicos. Com garras maiores que as de um urso pardo
e força suficiente para quebrar ossos de primatas, ela caça preguiças e macacos com eficiência cirúrgica. Seus olhos são tão desenvolvidos que consegue detectar movimento a 2 quilômetros de distância através da mata fechada. O voo da arpia é silencioso como o de uma coruja, permitindo aproximações fantasmagóricas de suas presas. Descendo para os rios amazônicos, descobrimos um mundo aquático que rivaliza com qualquer oceano em diversidade. O rio Amazonas sozinho abriga mais de 3.000 espécies de peixes, mais que todo o Oceano Atlântico. Piranhas, contrariando sua reputação sanguinária, são na maioria vegetarianas e funcionam como jardineiras aquáticas, dispersando sementes e mantendo a vegetação aquática sob controle. O boto cor-de-rosa, único golfinho de água doce das Américas, navega pelos rios com inteligência quase humana. Estes cetáceos podem girar suas cabeças 90 graus, nadar de barriga para cima e usar ferramentas como galhos para extrair peixes de tocas. Durante a época reprodutiva, machos de boto decoram-se com galhos e algas como ornamentos nupciais, criando cortejos elaborados que lembram danças aquáticas. As lontras gigantes, que podem atingir 2 metros de comprimento, são os lobos dos rios amazônicos. Vivem em grupos familiares de até 20 indivíduos e caçam coordenadamente como matilhas. Suas vocalizações incluem mais de 40 sons diferentes, desde chamados de alarme até celebrações após caças bem-sucedidas. Durante ataques coordenados a cardumes, elas se comunicam constantemente, ajustando táticas em tempo real. Os peixes-boi amazônicos, gentis gigantes de até 500 quilos, são jardineiros aquáticos que consomem 50 quilos de vegetação por dia. Suas trilhas de pastoreio criam canais naturais que beneficiam outras espécies aquáticas. Durante secas extremas, eles escavam poços de água doce que se tornam oásis vitais para toda a fauna ripária. Infelizmente, restam menos de 10.000 indivíduos na natureza, mas a verdadeira magia da Amazônia está em sua arquitetura vertical. A floresta funciona como um arranha-céu natural, com diferentes andares, cada um abrigando comunidades específicas de vida. No chão da floresta, onde apenas 2% da luz solar consegue penetrar, vivem criaturas adaptadas à escuridão perpétua. Sapos veneno com cores tão vibrantes que parecem pintados à mão, carregam toxinas capazes de matar 10 humanos adultos. Estas rãs minúsculas, algumas menores que uma moeda, desenvolveram venenos únicos que povos indígenas usam há milênios em suas flechas de caça. Ironicamente, estes mesmos venenos estão sendo estudados para criar analgésicos 200 vezes mais potentes que a morfina. A natureza que pode matar também pode curar. Formigas bala, com picadas classificadas como o nível 4 de dor, o mais alto da escala científica, são usadas em rituais de iniciação por tribos como o Sateremawe. Jovens guerreiros devem suportar centenas de picadas simultâneas para provar sua coragem. A dor é tão intensa que pode durar 24 horas, mas quem sobrevive ao ritual ganha respeito eterno da tribo. Aranhas golias, maiores aracnídeos do mundo, podem ter pernas com envergadura de 30 centímetros. Apesar do nome intimidador, elas raramente mordem humanos e se alimentam principalmente de insetos, pequenos lagartos e até filhotes de pássaros. Suas teias são tão resistentes que povos indígenas as usam como material de pesca, tecendo redes naturais que duram meses. No segundo andar da floresta, entre 10 e 30 metros de altura, vivem as preguiças tamanduás e a maioria dos primatas amazônicos. Aqui, trepadeiras do tamanho de cabos de navio criam pontes naturais entre árvores, permitindo que animais viajem quilômetros sem tocar o chão. Algumas destas lianas
tem mais de 200 metros de comprimento e 50 centímetros de diâmetro. O tamanduá-bandeira, com sua língua de 60 centímetros, pode consumir 30 mil cupins por dia. Suas garras são tão poderosas que conseguem rasgar cupinzeiros duros como concreto. Durante a época reprodutiva, mães carregam seus filhotes nas costas por mais de um ano, ensinando técnicas específicas de caça que variam entre diferentes regiões da Amazônia. Gente, estamos chegando na metade desta jornada incrível pela Amazônia. Me contem, qual dessas adaptações mais os surpreendeu? E se vocês estão curtindo essas descobertas, que tal dar uma força compartilhando este vídeo? Isso me ajuda muito a continuar trazendo esse conteúdo incrível para vocês. No terceiro andar, entre 30 e 45 metros, encontramos o reino dos frugívoros. Tucanos, araras e dezenas de espécies de macacos vivem em um paraíso de frutos que amadurecem ao longo de todo o ano. Uma única árvore de sapucaia pode alimentar mais de 50 espécies diferentes de animais com seus frutos ricos em proteína. Durante a frutificação, estas árvores se tornam verdadeiros restaurantes suspensos, onde diferentes espécies se reúnem temporariamente. Macacos barrigudos, com suas barrigas proeminentes que dão nome à espécie, podem consumir frutos tóxicos para outros animais. Seu sistema digestivo desenvolveu enzimas específicas que neutralizam toxinas, permitindo acesso a recursos alimentares exclusivos. Grupos familiares de barrigudos podem incluir até 30 indivíduos que viajam juntos pelas copas, comunicando-se através de mais de 15 vocalizações diferentes. No quarto andar, o dossel emergente acima de 45 metros, vivem as criaturas mais especializadas da floresta. Águias-arpias constroem ninhos monumentais que podem ser usados por 50 anos consecutivos. Estas estruturas, feitas de galhos do tamanho de troncos, podem pesar mais de 1 tonelada e servir como marcos territoriais, visíveis a quilômetros de distância. Aqui também encontramos epífitas, plantas que vivem sobre outras plantas sem parasitá-las. Bromélias gigantes acumulam até 50 litros de água em suas folhas, criando microaquários suspensos que abrigam sapos, salamandras, insetos aquáticos e até pequenos crustáceos. Estas piscinas aéreas funcionam como berçários para dezenas de espécies que completam todo o seu ciclo de vida sem nunca tocar o solo. Orquídeas amazônicas desenvolveram estratégias de polinização que parecem ficção científica. Algumas imitam feromônios de insetos fêmeas para atrair machos enganados. Outras produzem calor para simular corpo de mamífero. E certas espécies liberam fragrâncias alucinógenas que deixam insetos chapados, garantindo que fiquem tempo suficiente para serem cobertos de pólen. A Amazônia não é apenas rica em biodiversidade. Ela é um tesouro de conhecimento tradicional acumulado por povos indígenas ao longo de milênios. Mais de 400 grupos étnicos diferentes habitam a floresta, cada um com conhecimentos únicos sobre plantas medicinais, técnicas de caça sustentável e manejo florestal. Estes povos identificaram mais de 3.000 plantas com propriedades medicinais. O curare, veneno usado em flechas por décadas de tribos diferentes, revolucionou a cirurgia moderna como relaxante muscular. A quinina, extraída da casca da quina pelos povos Quechua, continua sendo fundamental no tratamento da malária. A ayahuasca, bebida sagrada preparada por xamãs há centenas de gerações, está sendo estudada para tratamento de depressão e vício. Tribos como os Yanomami desenvolveram sistemas agroflorestais que imitam a própria floresta. Suas roças são jardins tridimensionais, onde dezenas de espécies crescem em diferentes níveis, desde tubérculos subterrâneos até frutos no dossel. Esta técnica, chamada de roça na floresta, mantém 90% da biodiversidade original, enquanto produz alimento para comunidades inteiras. Os caiapó
são mestres em manejo do fogo. Eles usam queimadas controladas para criar mosaicos de habitats que aumentam a biodiversidade local. Suas técnicas de queima são tão precisas que podem controlar qual tipo de vegetação crescerá em cada área, criando farmácias naturais onde plantas medicinais específicas são cultivadas. Povos ribeirinhos desenvolveram calendários ecológicos baseados no comportamento animal. Eles sabem que quando os botos começam a saltar mais frequentemente, as chuvas chegam em 2 semanas. Quando certas aves migratórias aparecem, é hora de plantar. Quando os jacarés começam a vocalizar intensamente, a piracema está próxima. Este conhecimento, transmitido oralmente por gerações, é mais preciso que muitas previsões meteorológicas modernas. Mas a Amazônia também revela constantemente novos segredos científicos. A cada ano, pesquisadores descobrem, em média, 400 novas espécies na região, mais de uma por dia. Recentemente, cientistas descobriram que árvores amazônicas se comunicam através de redes de fungos subterrâneos, compartilhando nutrientes e até informações sobre ataques de insetos. Esta internet da floresta conecta árvores separadas por quilômetros, criando um superorganismo que funciona como um único sistema nervoso vegetal. Quando uma árvore é atacada por pragas, ela envia sinais químicos através desta rede, alertando outras árvores que começam a produzir defensivos naturais antes mesmo de serem atacadas. Descobertas recentes mostram que a Amazônia produz suas próprias chuvas. As árvores liberam partículas microscópicas que servem como núcleos de condensação, criando nuvens onde antes havia céu claro. Este processo é tão eficiente que a floresta gera 50% de sua própria precipitação. É literalmente uma máquina de fazer chuva. Pesquisadores também descobriram que diferentes regiões da Amazônia possuem assinaturas químicas únicas. Plantas de áreas específicas produzem combinações exclusivas de compostos, criando perfumes florestais que animais usam para navegação. É como se cada região tivesse seu próprio código de barras químico. A biodiversidade amazônica é simplesmente incompreensível para a mente humana. Uma única árvore pode abrigar mais de 1.700 espécies de insetos, mais que em todo o Reino Unido. 1 hectare de floresta amazônica contém mais espécies de plantas que toda a América do Norte. São mais de 40.000 espécies de plantas, 1.300 espécies de aves, 3.000 espécies de peixes, e estimativas sugerem que milhões de espécies ainda não foram descobertas. Para colocar estes números em perspectiva, se fôssemos catalogar apenas uma espécie por dia, levaríamos mais de 100 anos apenas para documentar o que já conhecemos. E cientistas estimam que conhecemos menos de 10% de toda a biodiversidade amazônica real. Durante a estação chuvosa, quando os rios sobem até 15 metros acima do nível da seca, a floresta se transforma em um mundo aquático tridimensional. Peixes nadam entre as copas das árvores, alimentando-se de frutos que caem diretamente na água. Botos perseguem cardumes através de florestas submersas. É como se 2 ecossistemas completamente diferentes ocupassem o mesmo espaço em épocas distintas. Árvores amazônicas desenvolveram adaptações impressionantes para esta inundação anual. Algumas espécies produzem raízes aéreas que crescem como estacas durante a seca, criando estruturas de suporte para quando as águas sobem. Outras desenvolveram sementes que flutuam por meses, dispersando-se por centenas de quilômetros antes de germinarem em solo adequado. A castanheira do Brasil, a árvore sagrada da floresta, pode viver mais de 1000 anos e crescer até 60 metros de altura. Seus frutos, protegidos por cascas mais duras que capacetes de segurança, só podem ser abertos por cutias, roedores com dentes especializados.
Esta parceria evolutiva é tão específica que sem cutias não existiriam castanheiras, e sem castanheiras, as cutias perderiam sua principal fonte de alimento. Pessoal, vocês sabiam que cada castanha do Brasil que compramos no mercado representa uma cadeia ecológica que envolve dezenas de espécies? Deixem nos comentários se conheciam essas conexões incríveis da natureza amazônica. A seringueira, árvore que mudou a história econômica mundial, desenvolveu o látex como defesa contra insetos. Quando perfurada, ela sangra, uma substância pegajosa que prende predadores. Povos indígenas descobriram como coletar e processar este látex há mais de 3.000 anos, criando borrachas impermeáveis muito antes da industrialização europeia. Cada região da Amazônia possui sua própria personalidade ecológica. A Amazônia Oriental, mais seca, abriga espécies adaptadas a períodos prolongados sem chuva. A Amazônia Ocidental, mais úmida, é o reino da exuberância tropical, onde a vida explode em formas impossíveis. A Amazônia Setentrional, influenciada pelo escudo das Guianas, possui formações geológicas únicas que criaram endemismos extraordinários. As várzeas, áreas que inundam anualmente, funcionam como berçários gigantescos para peixes. Durante as cheias, milhões de alevinos crescem protegidos entre as raízes das árvores submersas. Quando as águas baixam, estes peixes juvenis migram para os rios principais, sustentando toda a cadeia alimentar aquática. É um sistema de produção pesqueira natural, mais eficiente que qualquer aquacultura humana. A terra preta amazônica, criada por povos pré-colombianos através de técnicas de compostagem e manejo do fogo, é 3 vezes mais fértil que solos convencionais e continua produtiva após 500 anos. Cientistas estudam estas técnicas ancestrais para desenvolver agricultura sustentável moderna. Estas terras pretas revelam que a Amazônia já abrigou civilizações complexas, com populações que podem ter chegado a 20 milhões de habitantes. Sítios arqueológicos recém-descobertos mostram geoglifos gigantescos, desenhos geométricos visíveis apenas do alto que cobrem milhares de hectares. Estas estruturas, criadas há mais de 1000 anos, sugerem que nossos ancestrais amazônicos possuíam conhecimentos avançados de astronomia, matemática e engenharia. É como descobrir que a floresta guarda segredos de civilizações perdidas. A medicina tradicional amazônica utiliza mais de 5.000 plantas diferentes para tratar desde dores de cabeça até câncer. Pajés e curandeiros memorizam receitas que envolvem combinações complexas de dezenas de plantas, dosagens precisas, baseadas em fases lunares e técnicas de preparo, que incluem cantos específicos durante o processo. Este conhecimento farmacológico milenar está sendo perdido mais rápido que conseguimos documentá-lo. Recentemente, pesquisadores descobriram que certas árvores amazônicas produzem compostos que podem revolucionar o tratamento do Alzheimer. Outras plantas geram substâncias que combatem superbactérias resistentes a antibióticos. A floresta é literalmente uma farmácia natural que pode conter curas para doenças que ainda nem descobrimos. A pesca tradicional amazônica desenvolveu técnicas sustentáveis que mantêm os estoques pesqueiros há milênios. Povos ribeirinhos usam calendários de defeso que respeitam períodos reprodutivos, técnicas de captura seletiva que preservam reprodutores e sistemas de manejo comunitário que garantem pesca para gerações futuras. Estas práticas tradicionais são mais eficazes que muitas regulamentações modernas. Durante a piracema amazônica, quando milhões de peixes sobem os rios para a reprodução, comunidades inteiras se mobilizam para festivais que celebram a abundância. É um período sagrado onde a pesca é limitada e rituais específicos garantem
que os peixes continuem retornando ano após ano. Estas tradições funcionam como sistemas de conservação baseados em conhecimento empírico de milênios. Mas este paraíso enfrenta ameaças sem precedentes na história humana. Desmatamento para pecuária e agricultura industrial já destruiu 20% da floresta original. Mudanças climáticas estão alterando padrões de chuva que sustentam todo o sistema amazônico. Períodos de seca se tornam mais longos e intensos, enquanto tempestades extremas causam enchentes devastadoras que matam milhões de árvores. A mineração ilegal introduz mercúrio nos rios, contaminando peixes e envenenando comunidades inteiras. Estradas clandestinas fragmentam a floresta, criando corredores para espécies invasoras e facilitando caça predatória. O som de motosserras substituiu cantos de pássaros em regiões inteiras. O aquecimento global pode transformar 60% da Amazônia em savana até 2050. Em 2019 e 2020, incêndios florestais queimaram áreas equivalentes ao estado de São Paulo. Imagens de jaguares com patas queimadas, macacos desorientados pela fumaça e rios tingidos de cinza chocaram o mundo. A fumaça destes incêndios chegou até São Paulo, a 2.000 quilômetros de distância, escurecendo o céu em pleno meio-dia. Mas há esperança brotando da própria floresta. Projetos de reflorestamento usando técnicas indígenas estão restaurando áreas degradadas em velocidade recorde. Mudas plantadas, seguindo padrões tradicionais, crescem 300% mais rápido que reflorestamentos convencionais. Corredores ecológicos conectam fragmentos isolados, permitindo que animais voltem a circular por territórios ancestrais. O turismo sustentável está transformando comunidades ribeirinhas em guardiães da floresta. Famílias que antes dependiam de extração predatória agora ganham mais dinheiro, mostrando a vida selvagem para visitantes do mundo inteiro. Cada onça fotografada vale mais viva que morta. Cada árvore gigante preservada atrai mais turistas que sua madeira venderia. Tecnologia de ponta está revolucionando a conservação amazônica. Sensores acústicos identificam sons de motosserras em tempo real, alertando autoridades sobre desmatamento ilegal. Drones equipados com inteligência artificial distinguem entre queimadas naturais e criminosas. Coleiras satelitais em animais fornecem dados cruciais sobre corredores migratórios e áreas críticas para a conservação. Aplicativos de celular permitem que qualquer pessoa contribua para a ciência amazônica. Fotografias de plantas e animais enviadas por turistas, ribeirinhos e indígenas alimentam bancos de dados que mapeiam a distribuição de espécies em tempo real. Cidadãos comuns se tornaram cientistas colaboradores na maior pesquisa de biodiversidade já realizada. Programas de sequenciamento genético estão revelando que a diversidade amazônica é ainda maior do que imaginávamos. Espécies que pareciam idênticas, na verdade, são complexos de dezenas de espécies crípticas. Cada rio principal funciona como uma barreira evolutiva, criando laboratórios naturais onde a vida experimenta soluções diferentes para os mesmos problemas. A educação ambiental nas escolas amazônicas está criando uma geração de jovens conservacionistas. Crianças ribeirinhas aprendem biologia observando o boto cor-de-rosa no quintal de casa. Estudantes indígenas combinam conhecimento ancestral com ciência moderna, criando pontes entre duas formas de entender a natureza. Estes jovens se tornam tradutores entre mundos, capazes de explicar tanto para cientistas quanto para pajés. Cooperativas de produtos florestais estão provando que a floresta vale mais em pé do que derrubada. Açaí, castanha, copaíba, andiroba. Centenas de produtos amazônicos geram renda sustentável para milhões de famílias. Uma única árvore de copaíba pode produzir óleo medicinal por 400 anos.
uma castanheira centenária vale mais de R$200 mil em produção sustentável ao longo de sua vida. A aquicultura amazônica está desenvolvendo técnicas que imitam os ciclos naturais da floresta alagada. Fazendas de pirarucu em várzeas manejadas produzem proteína de alta qualidade, sem impactar populações selvagens. Sistemas agroflorestais combinam criação de peixes com cultivo de açaí e outras frutíferas nativas, multiplicando a produtividade por hectare. Pesquisas sobre comunicação entre plantas estão revelando que a Amazônia funciona como um único superorganismo. Quando uma área é atacada por pragas, sinais químicos viajam por quilômetros através de redes de fungos, preparando outras regiões para resistir. É como se a floresta tivesse um sistema imunológico distribuído que protege o conjunto através da comunicação entre as partes. Medicina moderna está descobrindo que compostos amazônicos podem revolucionar tratamentos para câncer, Alzheimer, diabetes e doenças cardiovasculares. A sangue de grado, resina coletada por povos tradicionais há séculos, acelera cicatrização de feridas 400% mais rápido que tratamentos convencionais. O óleo de copaíba possui propriedades anti-inflamatórias superiores à aspirina. Sistemas de monitoramento por satélite permitem acompanhar a saúde da floresta minuto a minuto. Algoritmos de inteligência artificial detectam mudanças na vegetação, identificam focos de incêndio em tempo real e até prevêem quais áreas correm maior risco de desmatamento. É como ter milhões de guardiões eletrônicos protegendo a floresta 24 horas por dia. Mas vocês sabem, o que mais me impressiona na Amazônia é como ela desafia nossa percepção de tempo. Árvores que estavam aqui quando as pirâmides foram construídas continuam crescendo silenciosamente. Sementes que germinaram durante o Império Romano ainda estão produzindo frutos. A floresta opera em escalas temporais que tornam a existência humana um piscar de olhos. E no meio de toda esta imensidão temporal e espacial, descobrimos nossa própria pequenez e, paradoxalmente, nossa imensa responsabilidade. Somos a primeira espécie na história da Terra capaz de destruir ou preservar conscientemente ecossistemas inteiros. E a Amazônia nos coloca diante desta escolha fundamental. A floresta nos ensina que cooperação é mais poderosa que competição. Aqui, milhões de espécies colaboram em redes de interdependência tão complexas que cientistas apenas começaram a compreendê-las. Cada animal, cada planta, cada fungo tem um papel específico na manutenção do conjunto. E nós, humanos, também temos nosso papel nesta sinfonia viva. Gente, antes de finalizar esta jornada pelos segredos da Amazônia, preciso do apoio de vocês. Se este vídeo os inspirou tanto quanto me inspira a floresta, deixem seu like, compartilhem com amigos que precisam conhecer essas maravilhas e, se ainda não fizeram, se inscrevam no canal. Vocês são fundamentais para que eu possa continuar trazendo essas histórias da vida selvagem. Quando você caminha pela floresta amazônica ao amanhecer, com a névoa dourada filtrando através das copas ancestrais, quando escuta o coro matinal de 1000 espécies celebrando um novo dia, quando testemunha a dança eterna entre predador e presa que moldou a vida por milhões de anos, você entende porque a Amazônia é muito mais que a maior floresta do mundo. A Amazônia é uma prova viva de que a vida, quando tem espaço e tempo, explode em formas inimagináveis. É um lembrete de que ainda existem mistérios no nosso planeta, lugares onde a natureza guarda segredos que podem salvar a humanidade. É onde aprendemos que somos parte de uma teia de vida infinitamente mais complexa e bela do que nossa mente consegue compreender. E que nossa responsabilidade não é conquistar esta natureza, mas aprender com ela e protegê-la para que as futuras gerações também possam se maravilhar com sua sabedoria ancestral.
A Amazônia não é apenas um lugar no mapa. É um estado de consciência, um chamado para reconectarmos com nossa essência mais profunda e primitiva. É onde ainda podemos ouvir a respiração do planeta, sentir o pulso da vida em sua forma mais pura e selvagem. E enquanto existir a Amazônia, existirá a esperança de que a magia da vida continuará florescendo e inspirando a humanidade por muitas gerações vindouras. E vocês, queridos amigos do canal, o que mais os emocionou nesta exploração pelos segredos da Amazônia? Qual descoberta mais os surpreendeu? Deixem também suas sugestões de qual bioma ou animal vocês gostariam de ver no canal. Leio todos os comentários e muitas das minhas ideias vêm de vocês. Um grande abraço. Obrigado por ficarem comigo nestes minutos explorando o maior laboratório de vida da Terra. E até a próxima aventura selvagem.